Olá, querido, Deus abençoe, seja bem-vindo em mais uma das nossas aulas. Nós continuamos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo agora de número 5, interpretação bíblica, verso por verso, ok? Então eu vou te dando a sugestão, baseado no que a interpretação bíblica do texto de uma forma prática, de uma forma eclesiológica. O que é isso, pastor? Para você falar já diretamente para a igreja, tá bom? Não para você falar numa bancada teológica sistemática, mas para você poder ministrar e falar à igreja, tá bom? Espero que tenha sido de grande ajuda para você, para o seu ministério, e fica a minha recomendação: pregue, ensine, ministre na vida das pessoas, especialmente os que são pastores e líderes e demandam e precisam de conteúdos semanais, diários para ministrar à igreja. A melhor coisa que se pode ter e oferecer é a possibilidade de você estudar a Bíblia sistematicamente, semana após semana, nos cultos da palavra. É assim que eu faço na igreja que eu pastoreio. Por isso, o meu culto da palavra é muito atrativo e muito bem frequentado para a realidade aqui norte-americana. Enquanto muitas pessoas têm aí 5, 6 pessoas por culto da palavra, eu tenho uma média de 60 a 70 pessoas semanais. Isso para o Norte-América, para os Estados Unidos, é uma grande realidade. Então, para você aí que é pastor, líder de igreja, professor, ministrante da palavra, recomende ao seu líder o estudo sistemático da palavra. E você pode pegar aqui na escola, né? Nós estamos trabalhando Mateus agora, mas em pouco tempo, muitos livros virão. Depois de Mateus, vai ficar completo, por exemplo, Hebreus, vai ficar completo as epístolas principais de confronto da graça e da lei de Paulo. Quero falar muito sobre Gálatas, sobre os Efésios, sobre Filipenses, sobre Coríntios. Então são conteúdos importantes para se ministrar na igreja, tá bom? Então fique conosco e divulgue o nosso clube, divulgue a nossa escola para mais gente que você acredita que precisa aprender, tá? Então vamos lá. Bom, Mateus capítulo de número 5, eu coloco aqui coloco o versículo e o comentário que eu fiz embaixo. Eu adiantei aqui agora, porque nas outras aulas eu fazia o comentário ao mesmo tempo que eu ia falando. Então eu percebi que eu perdia muito tempo e podia produzir mais conteúdo para vocês. Então o que eu faço? Eu preparo o conteúdo antes, disponibilizo aqui, a gente comenta e depois você pode baixá-lo em PDF logo depois da aula, tá bom? Você pode baixar o conteúdo para você e usar para você, e você pode até apostilar. Imagina, em breve você vai poder ter uma apostila completa do Evangelho de Mateus aqui, gratuitamente. Você baixa, imprime e ainda compartilha com as pessoas. Olha que bênção vai ser para o seu ministério, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 5, nós estamos entrando no ambiente das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos intensos, onde Jesus sobe com o rigor da lei e desce com o peso da graça. Tá? Então vamos lá. Versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então o comentário aqui é o seguinte, ó, entre a incerteza da multidão e a firmeza do monte, nós temos as bem-aventuranças. Então temos 2 ambientes distintos aqui, a incerteza da multidão e a firmeza do monte. O Senhor os distingue, não os isola ou os exclui, mas só os discípulos estão com ele na altura do monte, percebe? Porque somente discípulos sobem para a plenitude do monte. E é admirável aqui a postura de Jesus como ensinador, porque ele está sempre seguro e tranquilo, e essa tem que ser a postura de todo aquele que lida com a palavra. Algo muito particular chama a atenção aqui, somente os discípulos é que têm acesso ao seu monte. As palavras de Jesus no Sermão do Monte revelam o quanto o seu coração, ou o quanto o coração de Jesus estava cheio de todo o propósito de Deus para liberar sobre aquela gente a graça, o favor e a misericórdia do Senhor. Ok? Então, quando você ministrar esse versículo aqui, ó, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então, veja só, há uma diferença entre multidão e discípulos, ok? Há uma diferença entre multidão e discípulos. O povo é uma multidão, é uma mistura, é uma complexidade, mas a igreja, ela é feita de discípulos. Tá vendo aqui?
A igreja, ela é feita de discípulos. E esse é o grande lance que a gente precisa levar em consideração. A igreja sempre será feita de discípulos. Discípulos são aqueles que sobem o monte com Jesus, que se aproximam dele, ok? Somente os discípulos se aproximam dele aonde? No monte. A multidão fica separada. Então, a pergunta é, você é discípulo ou multidão? Qual a diferença, pastor? Você tem subido o monte da revelação da palavra dele? Então, esse trabalho no versículo de palavras é o que você tem que fazer para aplicar para a igreja, tá bom? Versículo de número 2 agora. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, eu vou somar com 3, tá? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ok? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ao olhar para Jesus, era visível o Espírito Santo operando nele para ensinar, era visível o Espírito Santo operando nele para comunicar as profundidades de Deus, da graça de Deus ao coração das pessoas. E quando ele considera aqui sobre os pobres, que somente os pobres de vaidade e vazios de ambição neste mundo é que sabem que o reino de Deus lhes pertence, você pode somar aqui também, ó, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade diante de Deus. São aqueles que são famintos por mais dele. Então a consideração que a gente pode fazer aqui, ó, os pobres de vaidade e vazios de ambição nesse mundo, que não se prendem aqui, que não desejam as coisas daqui, somente daqui, eles conhecem que os céus estão à sua disposição e que o reino de Deus lhes pertence, ok? Então, quando ele abria a sua boca, ele os ensinava. Isso aqui é feito por uma ação do Espírito Santo sobrenatural. E ele está dizendo, olha, bem feito para você que tem o seu espírito faminto e deseja cada vez mais do céu, cada vez mais de cima, cada vez mais daquilo que está em Deus, ok? Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Percebe que as bem-aventuranças vão na contramão dos valores de força e fortaleza no mundo. Então, para o mundo, se você é pobre é porque você está na última escala da condição de sobrevivência. Se você chora é porque você é fraco. Se você é perseguido é porque alguém está atrás de você, estão tentando te matar, então você é fragilizado. E Jesus está dizendo, olha, é bem ao contrário. Aquilo que para o mundo é fraqueza, para mim é fortaleza. Olha o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Para o mundo chorar é fraqueza, mas para Cristo isso é uma boa sorte, isso é uma boa coisa, isso é uma boa notícia. Olha lá, ó. Quer entender esse conforto? Olhe para Maria, olhe para a mãe do jovem de Naim, olhe para a viúva que estava diante do juiz Inico, olha para o próprio Jesus quando ele chegou junto do túmulo de Lázaro. Por que chorar se Jesus logo o ressuscitaria em seguida? Porque estava ali a sua humanidade. Se você quiser destacar aqui, ó, humanidade. Essa pergunta aqui, ó, por que chorar? Por que Jesus choraria se em seguida ele já iria ressuscitá-lo? Porque você precisa respeitar a sua humanidade. E que chorar é uma coisa boa. E se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que se desarmar, desmontar, quebrantar, se entregar, se você tiver que se descompor, se você tiver que se humilhar, se você tiver que passar um processo de desconstrução para poder ser reconstruído, passe, enfrente isso, diz o Senhor. É melhor chorar, porque haverá um consolo. Jesus chora, a sua humanidade fica revelada e em seguida ele vê o seu amigo sendo ressuscitado. Né? Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Veja o processo de herança e esperança. Ó. Há um segredo na mansidão. Aqui está preparada junto do tribunal de Cristo. Há um segredo, porque junto da mansidão há um código que nos conduz para a herança. A herança não só no céu, mas na terra. Então, segundo Jesus,
no ponto de vista, na medida que ele avalia a mansidão, biblicamente, o homem mais manso da terra que já existiu foi Moisés, mas ele perdeu a oportunidade, por exemplo, de herdar a terra no teste da sua mansidão, porque ele não soube se comportar, ele não soube a diferença entre falar com a rocha e ferir a rocha na hora da ira. Então nós não perdemos pelo espírito de mansidão, porque essa mansidão vão nos dar direito a acesso à terra da promessa de Deus. Então, mesmo sendo Moisés o homem mais manso que já existiu, ele não soube a diferença entre falar e tocar a rocha, e por isso ele deixou de entrar na terra prometida. Então ninguém perde por mansidão. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então aqui eu conecto com a semelhança de Salomão diante das duas mulheres que lutavam pelo direito de um único filho. Não sei se vocês se lembram, você pode voltar lá em 1 Reis 3, 16 a 28, porque quando ele decidiu tomar o filho e matar o filho, a que não era mãe não se importou, e a que era mãe, ela reage de tal forma que ela diz assim: eu prefiro que o filho seja dado para outra, porque é melhor que o meu filho seja dado em vida para uma estranha do que eu o veja morrer. Então, Salomão concluiu que o filho era daquela mulher que, resoluta, preferiu dar o filho do que vê-lo morrer. Essa bem-aventurança, essa sorte, essa graça de ter fome, de ter sede de justiça, de crer que Deus está vendo, de crer que às vezes você perde para ganhar, de que você se posiciona de forma a ser merecedor da graça e da justiça de Deus, é o segredo de toda a fome, de toda a sede de justiça. Haverá sempre fartura. Espere em Deus. Confie em Deus. Não tenha medo de Deus. Ok? 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia renovada, porque ela se renova a cada manhã, Deus está dizendo que de alguma forma Deus está dizendo: eu não vou permitir que você acumule tamanha dor dia a dia. A não ser que você insista, a não ser que você queira. Mas aqueles que usam de misericórdia, de compaixão, aqueles que olham para o seu semelhante e se colocam no lugar deles e de alguma forma ajuda a aliviar a carga de tal forma que ela não continue pesada no outro dia, se alcançarão com o mesmo nível de misericórdia de Deus a seu favor. Então algumas pessoas virão a nós para que de alguma forma nós possamos melhorar a vida delas no alívio da carga, na forma de conduzir a carga, na forma de levar essa carga, entende? É isso que o Senhor está dizendo, é essa atitude de misericórdia. Assim como para Deus, Ele não abre mão, Ele não permite que a nossa carga se estenda dia a dia, porque a cada dia Ele sempre terá um novo, do seu renovo. Nós, como misericordiosos, que podemos ter a capacidade de logo pela manhã aliviar a carga de alguém, seremos compensados, né? Nós teremos o direito, nós seremos merecedores de misericórdia e misericórdia sem fim. Glória a Deus por isso. Forte, né? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Escreve aí. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em todo o processo de Moisés, ainda que no final, tendo todo o seu contratempo para a terra, mesmo assim, essa foi a senha de Moisés. O coração limpo, o coração completamente desocupado de qualquer outro sentimento. Foi a senha de Moisés, foi a senha de Davi, de Daniel, de João, de Paulo. Todos estes conseguiram ver a Deus de uma forma que nenhum outro homem mais conseguiu ver, por causa da pureza e da sensibilidade do coração. Então, a limpeza do coração não é para chamar a atenção das pessoas como se nós fôssemos os mais santos ou os de maior performance na relação com Deus. É simplesmente pela vontade de vê-lo, pelo desejo de vê-lo. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja, Salomão, Jonatas, Timóteo, João e o próprio Jesus receberam esse título honroso de serem destacados na Bíblia como filhos
de Deus. E todas as vezes que eu e você nos movemos para buscar paz e promover a paz, trazer reconciliação, equilíbrio às massas, tranquilidade aos corações, nós assumiremos a postura de um autêntico e genuíno filho de Deus. Amém? Anote isso aí, que é importantíssimo. Versículo de número 10 agora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Coloquei alguns exemplos como Eude, Davi e Paulo, propriamente dito depois, por causa do Evangelho, mas a notícia boa aqui que você pode aplicar de uma forma simples, e as pessoas vão até sorrir no momento da aplicação. Olha lá o que o texto está dizendo, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição, tá? Eu vou até acrescentar aqui, ó. Se você está sofrendo perseguição, fique tranquilo. É porque você está na frente. Tá bom? É isso aí, ó. Se você está sofrendo alguma perseguição, fique tranquilo, porque isso nada mais é sinal de que você está na frente e Deus está honrando a sua vida. Tá bom? Olha, ó. Fica tranquilo, bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. E essa perseguição nada mais é porque a justiça de Deus está a seu favor. Você pode aplicar assim. Versículo 11 agora. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós nos assemelharemos a Paulo, a Cristo, a Davi, e seremos dignos de comparação ao mesmo modelo de comportamento diante das adversidades. Nós teremos a graça e a sorte de Deus, porque isso significa que nós definitivamente estamos na contramão de todo o conceito do mundo, de toda a vaidade do mundo. Não se preocupe que todo esse conteúdo aqui vai estar disponível em PDF aqui na aula, você pode baixar e seguir estudando e ministrando e montando a sua própria apostila de Mateus, tá bom? Então, bem-aventurado quando você for injuriado ou perseguido e até mentindo, tentarem destruir, perseguir, maltratar a sua vida. E ele fala de um negócio, de um detalhe interessante, ó. Todo mal, quer dizer, toda espécie de maldade contra nós, contra vós, pela causa dele. Fica tranquilo que você nada mais, nada menos está sendo comparado a Paulo, Cristo, a Davi e tantos outros que foram fiéis no seu propósito e na sua fé. Versículo 12, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, ok? Olha só, a base do tribunal de Cristo será dividida em 2 pontos, anota aí. Primeiro, obras profundas e obras superficiais. Para as obras profundas, ouro, incenso e mirra. Quando falarmos isso na carta de Paulo aos Coríntios, vai ficar bem mais claro. E as obras superficiais, madeira, feno e palha. O Senhor está dizendo que há uma recompensa nos céus para todos os atributos das bem-aventuranças. As bem-aventuranças atrairão e ativarão recompensas. É o galardão nos céus. Porque toda perseguição que foi gerada nos profetas e os tornaram dignos de se assentar e receber galardões celestiais de reconhecimento diante de Deus, da mesma forma eu e você seremos recompensados por Ele. Aleluia! Por isso ele diz, fique feliz, alegre-se quando você for ferido por algumas dessas bem-aventuranças. Chamado de pobre, ser perseguido, injuriado, sofrendo mal. Fica tranquilo. Está passando por sede? A sede é de justiça? Vai ter recompensa. Não só herdarão na terra, como recompensa no céu. Amém? Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de julgar? Ou de salgar, perdão? Para nada mais presta, para nada mais serve, senão para ser lançado fora. Com que há de salgar? Então,
pisado pelos homens. Significa que nós, como sal, somos responsáveis por dar significado, por dar sabor, por dar sentido ao mundo. Quando eu e você chegamos no ambiente, a gente traz sabor, a gente traz significado. E aqui está o comportamento que se espera da nossa contínua influência cristã no mundo. A nossa influência é trazer sabor, trazer significado, fazer valer a pena, fazer com que as pessoas agradeçam por nós existirmos e por estarmos ali do lado deles. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aqui continua, nós estamos sendo chamados a atenção nesses dois versículos aqui, com relação ao perfeito comportamento do nosso testemunho das obras cristãs. Ser sal é influenciar o mundo na nossa atitude cristã. Ser luz é influenciar o mundo através do testemunho das nossas obras cristãs. Então, aqui duas coisas. Enquanto vocês existirem aí no mundo, eu quero que vocês influenciem as pessoas trazendo significado e quero que vocês influenciem as pessoas mostrando pelas atitudes, pelos atos de vocês, que é possível sim servir a Deus e ser o quê? Perfeito. O Senhor vai fazer uma observação logo mais aqui na frente. Quer ver? Olha o versículo 15. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Porque todo ministério aprovado com um dom de Deus não pode ser escondido na congregação. Logo, nós precisamos ser influenciadores no mundo, do lado de fora. Nós precisamos ser influenciadores no mundo pelas nossas obras e testemunho. E nós precisamos ser influenciadores na congregação através dos nossos ministérios. E quando o ministério é aprovado, ele precisa ser reconhecido porque ele não pode ser apagado. Daí o desespero de muitos líderes que têm dificuldade em reconhecer a prosperidade do ministério na vida de um auxiliar. Percebe? Então veja só, versículo 16 agora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Porque quando nós somos luz, quando nós somos sal, quando nós somos luz e quando nós brilhamos a partir do nosso ministério, desde a congregação até o lado de fora, Deus em tudo é glorificado. E é nisso que Deus é glorificado. Porque o resultado do comportamento perfeito, do testemunho público cristão, sempre irá produzir glorificação a Deus. Ok? Ministra isso com calma e segurança na congregação e na igreja, para você ver se você não vai mudar a forma de, doutrinariamente, pensar dos seus membros ou das pessoas que vão lhe ouvir. Olha o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Isso aqui daria um papo longo. Mas vamos nos deter à interpretação aqui. Jesus sabia muito bem a importância do cumprimento da lei através do seu testemunho. Então ele está dizendo, eu não estou destruindo a lei, eu estou cumprindo ela. Porque a lei dizia que para que houvesse remissão de pecados, um animal ou um sacrifício deveria ser oferecido e sangue deveria ser escorrido. Então, Jesus morre para cumprimento da lei. E porque ele cumpriu a lei, pelo seu próprio poder, ele pode ressuscitar. Então ele está se antecipando aqui, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, porque eu não vim frustrar aqueles que falaram a respeito da lei, a respeito de quem eu seria. Mas não vim destruir, mas vim cumprir. Então Jesus sabia muito bem a importância do cumprimento da lei através do seu testemunho, de tudo que ele teria que viver. Então o cumprimento da lei iria lhe entregar a completa vitória sobre a morte. Por isso que ele foi fiel até o fim, fiel até a morte de cruz. Porque era isso que a lei determinava. Para a remissão dos pecados, um animal sacrificado com sangue derramado, no lugar do altar de sacrifício. Levíticos capítulo de número 3. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Tá bom? Versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus veio para cumprir fielmente, cabalmente a lei. E o cumprimento da lei lhe daria o direito à ressurreição. Agora, este era o prêmio dado a quem cumprisse toda a lei. Por essa razão, Jesus teve autoridade para ressuscitar. Eu até me antecipei
Mas é sobre isso que se trata. Então veja que esse J ou tio aqui, com respeito à lei, não está apontando para os últimos dias e nem para as últimas coisas. É o literal cumprimento, cabal cumprimento da lei em Cristo, que lhe daria autoridade e poder, e pelo seu próprio poder poderia ressuscitar. Tá bom? Então veja só, tudo aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir na pessoa do Filho, na pessoa do Cristo. Então, se eu e você nascemos de novo e somos corpo de Cristo, toda a promessa de Deus para o Filho nos alcança nele, por ele, para a glória dele. Ensine isso aí para a igreja. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Todas as bem-aventuranças e todos os aspectos de justiça de Deus. Jesus não só espera que andemos, atendamos a sua palavra, mas que sejamos saciados por ela e praticantes em tudo. Então, o grande desafio aqui para todos nós é entender a palavra e, mais do que isso, sermos praticantes em tudo da palavra. Ok? Exorte a congregação para que eles entendam e reconheçam e saibam a respeito disso. Versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora veja isso aqui, ó. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Esses caras aqui, gente, não era fácil não. Ó, eles tinham por orgulho ser marido de uma só mulher, eles tinham por orgulho de andar chorando no meio da rua para todo mundo ver que eles estavam orando. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles decoravam a Torá, tá? O Pentateuco completo. Eles tinham o capricho de andar pela rua com o rosto molhado de lágrimas para dizer que estavam quebrantados. Eles jejuavam e ficavam magros na frente do povo. Eles plantavam uma horta no fundo de casa, cominho, coentro, hortelã, só para arrancar de lá 10% e levar o dízimo. Jesus está dizendo, se vocês não forem melhores que esses caras, esqueçam. E aí? Tem alguém aí? Sim, nós somos desafiados a mais do que isso. Nós somos desafiados a ir mais além. Porque o que Jesus nos chama a atenção é sobre viver a graça. Porque eles eram cumpridores da lei, mas não eram cumpridores da graça. Então, somos desafiados na segunda milha da graça. Ó. Vamos mais longe em relação à primeira briga da lei. Quer dizer, ou em perfeito comportamento da justiça cristã. Quer dizer, aqui seria ó. Em perfeito comportamento da justiça cristã. O que isso aqui na prática hoje quer dizer? Tem muita gente religiosa que vive o costume da tradição e da denominação de ontem e não consegue aceitar o nível da graça de Deus nessa contemporaneidade nos dias de hoje. Então você aceitou cantar os hinos da harpa, mas você não aceita o louvor de celebração dos jovens hoje porque você acha que é diferente daquilo que você cantou ontem. Então o Senhor está dizendo, cuidado com a vossa justiça. Quer dizer, os escribas e os fariseus não aceitavam a graça por Jesus. E muita gente religiosa fica tradicional, cheio de costume, e não entende que para cada geração, Deus tem uma forma de alcançar aquela geração. E Deus está alcançando os nossos filhos. Então, se você andou a primeira milha, que era a lei, anda a segunda milha, que é a graça. Se você receber um tapa no rosto, que é a primeira lei, dá outra face, que é a graça. Você está entendendo? É isso que o texto está dizendo. É forte esse texto aqui. Prega isso aí, ensina lá. Na próxima vez que você for ministrar, olha o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Este é o 6º mandamento, e o comportamento que se espera é um comportamento de graça e misericórdia. Então, assassinato, seja físico, seja emocional, seja espiritual, ministerial, não convém com o Filho de Deus. Pare de matar as pessoas. E alerte aqueles que estão em postura de assassinato. Esses dias quase mataram um rapaz aí, um cantor que teve dificuldades, teve problemas, e nós o recebemos há pouco tempo e começamos a cuidar e a tratar dele. Perguntaram assim, como você é capaz de fazer isso? Como que você recebe tal pessoa? E eu disse assim, alguém tem que receber, alguém tem que ajudar, alguém tem que estender a mão, alguém tem que orar, alguém tem que perdoar, alguém tem que fazer. Porque a congregação religiosa só mata, só assassina. Você está entendendo? Não mate ninguém, para que você não seja réu do juízo.
Levante as pessoas, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Lembra? Alivia a carga das pessoas. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, olha isso aqui, isso é forte, ó, sem motivo. Não, eu olhei para a cara do irmão e não gostei dele. Eu só não gostei da cara dele. Ah, é? Então tá. Então, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, cuidado com o pré-julgamento. Cuidado! Cuidado com a ausência da graça, cuidado com as ações e as reações contra as pessoas. Quando você assume o controle para julgar as pessoas, você acha que tem direito de conhecer o coração delas. E você não conhece o coração das pessoas. Quem conhece o coração das pessoas é Deus. Isso é uma prerrogativa divina. Então não entre em partido para se irar, julgar ou condenar. Você não sabe o quanto aquela pessoa chorou. E se ela não chorou, pastor? Não é da sua conta. Ela pode ter feito muita coisa errada agora. E a noite virou, não virou? As misericórdias não se renovam a cada manhã. Se você ficar no dia anterior remoendo, murmurando e reclamando da pessoa, e se aquela pessoa chorou durante a noite e se humilhou pedindo perdão, ela já está reconciliada e você segue morto pelo pecado da murmuração. Não julgue as pessoas e não as odeie sem sentido, sem medida, sem significado. É melhor nenhuma atitude de ódio, porque você não conhece o coração das pessoas, nem o quanto sofreram, nem o que passaram. Ok? Pegaram aí? Beleza. Ministra assim, com essa intensidade. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, presta atenção, olha as atitudes, o comportamento de culto, porque a atitude primordial antes de qualquer ação de oferta, você tem que lembrar, Caim e Abel, princípio de santidade e comunidade. Por quê, pastor? Porque a unidade foi rompida, foi quebrada com o pecado. Quando Caim matou Abel, primeiro, em que ambiente Caim matou Abel? Ambiente de culto. Com qual motivação? Com qual motivação? Uma oferta. E o que eles eram? Irmãos. Então, qual é o ambiente? Qual é o lugar que mais mata pessoas? Que mais assassina pessoas? Que mais a unidade é uma base de hipocrisia? Igreja. Culto religioso. Onde um quer glorificar mais que o outro, oferta, oferecimento ao Senhor. Um quer profetizar mais, outro quer pregar mais, outro quer cantar mais, outro quer orar mais do que o outro. Aonde? Dentro do culto, e começa a fazer o quê? A disputar espaço, chamando a atenção de Deus, e a matar irmão contra irmão. O sangue de Jesus tem poder. Presta atenção. Não adianta nem oferecer culto, nem oferecer glorificação, nem profetizar, nem nada, se você tem alguma coisa com o seu irmão. Olha o versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Olha isso. E depois vem e apresenta a tua oferta. Percebe isso? Olha só. A oferta ficava no que se chamava altar das memórias e só deveria ser trazida definitivamente quando houvesse total reconciliação com alguma desavença. E aqui nós estamos falando do ambiente de culto e de adoração. Então, antes de qualquer continuação de culto, deixe ali na memória, volta, se reconcilia e então ofereça e preste o seu culto. Ok? Falamos bastante sobre isso aí. Vamos lá. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então nós somos convidados a resolver as pendências individualmente. É isso que está dizendo. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho, individualmente, para que você não sofra o risco de envolver o maior número de pessoas
e aumentar o seu número de constrangimento. Até quem tem problema, vamos supor que alguém tem problema com você, é melhor ele resolver com você do que ele ficar falando para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 e depois tentar resolver com você. Porque ele não só difamou você, como ele se mostrou fraco diante da resolução dos problemas. Ok? E vice-versa. Dê esse conselho à congregação. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos gentios, não adulterarás. Aqui temos o 7º mandamento. Então nós temos uma ação, certo? Mais o 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para numa mulher a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. No primeiro momento, qual é a visão que você tem aqui? Você tem a visão comportamental, físico, não é? De toque, de adultério, de coisa de carne, não é? Mas sabe do que aqui se fala também? Lei e graça. Porque uma vez que você nasceu de novo e volta a desejar as práticas da lei, você cometeu um adultério espiritual. O mais forte aqui não é o físico. Porque o físico é da natureza do ser humano o cair, o pecar, o errar. Porque se você não tiver uma vigilância redobrada, o seu fim é isso. Cristo está trabalhando aqui doutrinariamente entre os valores de lei e graça. É a segunda milha. A outra face. Então ele está trabalhando entre valores de lei e graça. Porque tão pecado quanto o adultério físico é você nascer de novo na graça e continuar desejando viver a lei, que é o que muita religião faz, o que está sendo de uma tremenda estupidez, né? Viver os princípios do costume das práticas judaicas, trazendo elementos, trazendo simbologia para a nossa reunião, que é uma reunião cheia da graça de Deus. Então isso aqui é um adultério espiritual. Jesus também está dizendo que se você provou da graça de Deus e ainda assim deseja voltar à prática da lei, equivale a um adultério espiritual. E isso é muito mais forte, entendeu? Porque o adultério físico carnal, as pessoas escondem para ninguém descobrir. Mas o adultério espiritual fica visível, descaradamente. Tem alguém aí? Meu Deus do céu, forte, hein? Vamos lá? Versículos 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se pecar um dos teus membros, que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então aqui estão alguns instrumentos por onde o pecado pode ser acessado. Certo? Então nós temos aqui as mãos, os olhos do nosso corpo. Elas são como serviçais, como pessoas que prestam serviços para nós e podem nos conduzir ao erro. Então tem coisas que não precisamos ver, tem coisas que não precisamos fazer e há caminhos que não precisamos trilhar. Isso aqui não é autoamputação. Sabe que tem histórias de até sacerdotes, padres, que se amputavam, se cortavam, porque diziam que a mão roubava ou que até os órgãos genitais pecavam, eles se autoamputavam. Isso aqui não é autoamputação. O Senhor está dizendo o seguinte: tem coisas que você não precisa ver, tem coisas que você não precisa pegar e há caminhos por onde você não precisa seguir, caminhar ou andar. Ok? E olhos e mãos e pés são como serviçais que nos oferecem o acesso ao erro e ao pecado. Então veja, isso está em você, ó. A mão está em você, o olho está em você, os pés estão em você. Então é você quem os controla, tá? Versículo 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aqui vale apenas destacar a diferença entre repúdio e divórcio. É o que ele está chamando a atenção aqui. Em nenhum momento ele julga o comportamento. Ele está dizendo, se deixar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ok? Qual a diferença? O repúdio é um estado não oficial de rejeição ou separação. O divórcio é uma certidão legal que a pessoa está livre. Tá? Quem estiver no estado de repúdio sem carta de divórcio comete
adultério, unindo-se automaticamente a outra pessoa. Então o Senhor está dizendo, não lhe serve mais a pessoa, lhe dê documento autorizando ser livre. Ok? E aqui está resolvido o problema. Versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, cometa adultério. Então veja que há uma atitude que precisa ser tomada. Olha aqui, ó. Com base no exemplo de Mateus 19:3, você pode depois ler lá, os fariseus tentaram o Senhor Jesus preparando uma armadilha com as palavras repúdio e divórcio. Queriam ver se Jesus iria contrariar a lei. Os fariseus lhe perguntam sobre o repúdio, que é o estado de não legalização da separação. Anote isso aí que muita gente não sabe. Diferente do divórcio, que era o caso já resolvido. Jesus não defende o divórcio, mas a liberdade das mulheres que são presas aos homens por causa da dureza do coração, a exemplo de Lia e outras mulheres na Bíblia. Então, que sejam legalmente liberadas, dispensadas e tratadas. Aí temos aqui, ó, versículos 33, 34 e 35. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Quer dizer, esses 3 versículos aqui é um convite para não sermos precipitados no processo de julgamento pessoal. Então, julgar, jurar ou se posicionar como alguém que determinou efetivamente o resultado final. Não faça isso. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o seu cabelo branco ou preto. Não determina em juízo. Eu juro que vai ser assim, porque jurar e prometer por antecipação, jurar e prometer por atitude precipitada, é como julgar e determinar com o resultado de juízo. Não faça isso, porque o nosso chamado é a total confiança na palavra de Deus. Aqui, ó. Total confiança à palavra de Deus. Versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é procedência do mal. Ou dizemos sim, ou então dizemos não, porque senão o diabo vai se aproveitar disso. Isso aqui resolveria muitos problemas na igreja. Se você não sabe o que dizer agora, então diga não. Se você concorda imediatamente, diga sim. Porque se você disser assim, não, eu vou pensar, amanhã a gente conversa, a pessoa vai sair da sua presença dizendo que você está do lado dela e que ela já sabe a resposta, que a resposta vai beneficiá-la. Mas você não disse que a resposta vai beneficiá-la. Então, se você entender que é bom, diga no momento, sim. Se você disser que não é bom, se você não entendeu totalmente o que precisa ser feito, diga agora é não. Se amanhã eu achar que é sim, digo sim. Se eu continuar com não, será não. Esse é o convite. Para quê? Para que o diabo não tenha influência e acesso na imaginação das pessoas, ok? Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. E aqui são as duas faces distintas. Nos chama a responsabilidade para as nossas reações na hora da injustiça. A face direita é a lei e a outra face é a graça. Então, o olho por olho, o dente por dente, a dupla face de reação e resposta diante da injustiça. Quer dizer que uma face é a lei, a outra face é a graça. Então você precisa agir de forma que a graça sobressaia. Aonde está isso, pastor? Olha o versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Quer dizer, a graça e a misericórdia. Só isso aqui, gente, ó. Sim, sim, não, não. Graça e misericórdia, pela outra face, já teríamos com certeza 90% de problemas resolvidos na igreja. Tudo isso deixa de ser possível, de ser resolvido e possível em solução por causa do orgulho religioso, ministerial e denominacional de muita gente. Meu Deus do céu. Quando eu penso nisso, quantos problemas poderiam ter sido resolvidos, não? Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Como assim? A graça. Olha só, qualquer que te bater na face direita oferece a outra, porque a graça não resiste aos homens maus, mas aos malignos. Então vai além, porque isso fala de atitude, comportamento. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te-á a túnica, larga-lhe também a capa. Quer dizer, aquele que quiser arrancar de você a túnica, dá a capa para ele, porque não estamos mais na lei, e sim na graça que excede tudo. Não estamos mais na lei. Ali caberia um versículo, uma vírgula. A graça é que excede tudo. Esse é um convite de graça, mas as igrejas não entendem isso. A começar de líderes. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. A lei é a primeira milha, a graça é a segunda milha. Quem anda só na lei não tem preparo espiritual para andar as 2 milhas. Então é por isso que quem está preso no uso e costume da graça, da tradição, da denominação, não entende esse tempo. Meu Deus do céu, tem alguém aí, gente? Fala alguma coisa. Forte demais. Versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Mais uma vez, a graça como segunda milha, agora no princípio da economia e da ajuda e do socorro financeiro. 43 a 46. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amo, que galardão tendes? Não fazem os publicanos a mesma coisa? O Senhor chama a atenção que a base do nosso relacionamento com Deus sempre será amor, confiança e misericórdia. Tudo vai resultar na graça de Deus. 47. E se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis maus, não fazem os publicanos também assim? A graça não pode estar em todos, mas é para todos. Então, não adianta julgar e dizer, esse merece ou aquele não merece. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, grava isso aqui, ó. Como perfeito é o vosso Pai. Ó, vós, pois, perfeitos. Deus nunca nos dará carga maior que não possamos suportar. Se Ele diz, sede perfeitos, é porque é possível ser. Deus não nos dará algo que não possamos suportar. Se Ele diz, para ser perfeito, é porque é possível ser perfeito. Mateus, capítulo de número 5. Pregue, ensine, instrua a sua congregação, o seu meio de relação e estudo com a palavra nunca mais vai ser o mesmo. Até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.